Oi, gente. Bom dia a todos. Então, primeiramente, eu agradeço pelo convite para estar aqui representando os milhares de seguidores das crenças religiosas afro-brasileiras, em especial aqueles das vertentes que praticam o abate religioso, porque nem toda afro-religião o pratica, mas nós temos vertentes dentro de cada religião que praticam. Então, esse é um tema que nos é caro e que exige alguma reflexão por parte de toda a sociedade, uma vez que se refere justamente à questão animal, que tem se mostrado cada vez mais relevante. Então, sinto-me honrada, especialmente por ver uma bancada majoritariamente feminina, visando abordar o tema de maneira séria e respeitosa. Então, para falar sobre abate religioso ou sacralização animal, é necessário, em primeiro movimento, esquecer as fotos de internet e os filmes hollywoodianos que permeiam o nosso imaginário. Então, o querido e necessário pai Google, ele também deve ser usado com cuidado, porque como tudo que seja movimentado via algoritmo, como fruto do humano, tem falhas como nós, seus criadores, as temos. Se você procura pelos termos sacrifício animal ou qualquer outro relacionado ao abate religioso, encontrará fotos tétricas de carcaças animais, não raro torturadas, expostas em vias públicas, cemitérios. Tais fotos serão repetidamente relacionadas à religiosidade afro-brasileira de maneira enganosa, podendo levar quem pesquisa a erro. Então, mesmo, olha só que interessante, os amici curiae, os amigos da corte, no julgamento do STF da ação direta de inconstitucionalidade provocada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que acabou gerando a discussão de se o abate religioso seria ou não permitido no território brasileiro, com foco na permissão para isso, visando as religiões afro-brasileiras. Então, mesmo eles, que supostamente deveriam agir como amigos reais e informar os ministros com dados extraídos da realidade, foram enganados por essas fotos e as expuseram em suas sustentações. Segundo palavras acertadas do ministro Alexandre de Moraes, que aqui traduzo para o meu popular, era uma mistureba danada, que colocava no mesmo saco que faziam praticantes de magia deletéria, a qual alguns se referem como magia negra, com o que faziam e fazem adeptos de religiões fruto da diáspora negra. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o primeiro passo, esqueça as fotos da internet. Então, esquecidas as fotos, passemos a falar de religião, as quais estou aqui representando por ser uma sacerdotisa de Umbanda e ter o combate à intolerância religiosa, que chamamos hoje de racismo religioso, como parte da minha movimentação política e cidadã, não apenas a religiosa, sendo eu integrante de uma associação criada com esse fim, a Arafro, que visa combater o racismo religioso. E falando de religião, não deixa de ser notável observar que, ao referirem-se ao abate religioso no Brasil, especialmente quando o viés é de crítica, em nome das vidas dos animais, as pessoas refiram-se pejorativamente às afro-religiões, inclusive dando-lhes a conotação de atrasadas e que careceriam de modernização em suas práticas, esquecendo-se dos usos kosher da religião judaica e do halal das muçulmanas, que inclusive geram dinheiro para o país, que é o maior exportador de carne abatida dentro dos preceitos islâmicos de abate animal religioso. É engraçado como o racismo religioso coloca a afro-religião no lugar do atraso, enquanto outras denominações recebem o lugar honrável e honroso da tradição. É meio que como dizer que Ogum, orixá da guerra e dos metais, é demônio e Thor, divindade nórdica e loura, é um super-herói. Então, sempre defendo que é preciso conhecer as religiões e a nossa tradição afro, reconhecida pelo Supremo no já mencionado julgamento como sendo parte de nosso patrimônio cultural e material, em todas as suas práticas, inclusive no abate religioso. Como sempre falo com meus alunos, conhecer para respeitar é muito diferente de acreditar. E o que há para conhecer?
É interessante começar pelas origens. As nossas afro-religiões, que abarcam uma quantidade enorme de denominações, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Tambor de Mina, Catimbó da Jurema e muitas outras, são fruto das relações iniciadas pela diáspora negra, o infame tráfico negreiro e o período obscuro da escravidão. E lá na África, as crenças ancestrais ainda persistem como focos de resistência à religiosidade colonizadora, como núcleos de manutenção das tradições, que lançaram sua descendência aqui nas Américas, porque vemos afro-religiões e suas expressões não apenas no Brasil, mas também em Cuba, como a santeria, e até mesmo nos Estados Unidos, com o voodoo louisiano, sobre o qual, para falarmos, devemos começar esquecendo do Pica-Pau, que desde tempos passados já dizia que voodoo é para jacu. Assim como quando falamos de toda e qualquer religiosidade afro, não estamos falando de demônios. Importante frisar que o conceito de demônio, ele é cristão tradicional e inexiste nas afro-religiões. Nós desconhecemos tais tipos de seres. Então, retomando a África, estudiosos da religiosidade nos falam que os primeiros registros dos colonizadores sobre os ritos importados para cá datam do século XVI, mas que ao se estudarem as origens dos cultos tradicionais, estamos falando de milhares de anos de história, antes da existência do termo religião, inclusive com traços que remontam a períodos anteriores à Idade do Ferro, como os cultos dos orixás Nanã e Omulu. É importante marcar que essas tradições possuem tal antiguidade, porque isso nos ajuda a entender alguns conceitos que herdamos de nossos antepassados africanos, que estão muito de acordo com o afirmado pelo sociólogo Mircea Eliade em seu livro O Sagrado e o Profano, que inclusive recomendo, quando ele fala do homo religiosus, conceito que se refere àquele que tem a sacralidade ao seu redor e traz essa sacralidade para todos os momentos de sua vida. Então foi assim que aprendemos que nossos antepassados africanos, que trazidos ao Brasil sob força por meio da expressão religiosa, reconstruíram laços familiares perdidos. Os líderes das afro-religiões, eles são os babás e as iás, os pais e as mães, que são progenitores dos santos. Progenitores porque, segundo cremos, dentro de cada um de nós, há a partícula divina a ser cultivada e trazida à luz, manifestada na matéria, o seu orixá. Os pais e mães de santos são aqueles com o conhecimento capaz de fazer nascer esse ser, essa ponte entre mundos, germinar essa semente de orixá. É muito poético. Ou ainda será aquele ou aquela que lhe permitirá um contato filial com o antepassado que orienta sua caminhada evolutiva na Terra. Ou seja, para nós, povo de santo, nossos corpos são santos e não devem ser mortificados, o que se contrapõe à crença cristã tradicional. Também o nosso espaço sagrado não está circunscrito aos nossos terreiros, barracões e ilês. Ele está em todos os lugares e por toda a natureza. Porque, como canta Maria Bethânia na música Carta de Amor, é por onde vou que o santo me leva. Assim, herdamos dos africanos e dos indígenas essa não separação entre espaço sagrado e espaço profano. A não separação entre vida sagrada e vida profana. Todos os aspectos da nossa vida são sagrados, inclusive a diversão, o sexo, os cuidados corporais, inclusive esse momento é um momento sagrado. E isso inclui também a nossa alimentação e a maneira como partilhamos a alegria do alimento com nossas divindades. Havemos de lembrar que cultos com raízes milenares existem desde antes da facilidade suposta dos supermercados, padarias e açougues. Vem de um tempo em que a comida deveria ser coletada, pessoalmente cultivada ou caçada, posteriormente manejada após a domesticação de caprinos e bovinos. E não havia maior alegria do que a possibilidade de poder manter-se vivo mais um dia, de barriga cheia e com água abundante. E se era uma alegria, era divino. E só poderia acontecer porque as divindades assim o propiciaram. E se elas o propiciaram, é justo que recebessem em agradecimento parte dos alimentos. Assim, nas religiões africanas e nas que surgiram no Brasil, o abate religioso jamais esteve ligado à remissão dos pecados, mas sim à alegria
de ter alimentos e poder viver mais um dia dentro do universo do sagrado, respirando o ar sagrado, pisando na terra sagrada e comendo a comida sagrada que alimenta o nosso corpo e nosso espírito com carne e axé, com energia. Assim, não só a humanidade é sagrada, mas também todas as espécies que nos cercam, sejam elas animais ou vegetais, porque todas fazem parte da manifestação do poder cósmico. Sob uma perspectiva histórica, nossas afro-religiões descendem dos povos Fon, que cultuam os voduns, povos iorubás, notadamente do Império de Oió, de onde vieram os orixás, e em menor escala, mas ainda presentes, os povos Banto, que cultuam os inquices. Essas são as denominações originais das divindades africanas. Nas senzalas brasileiras, espaços de convivência forçada e de toda forma de abuso, formaram-se também os espaços de resistência, com a mistura das religiões trazidas da África com as religiões nativas dos povos originários e o catolicismo do colonizador. Então, as afro-religiões, elas tornaram-se os espaços da reconstituição dos afetos e manutenção da identidade, um espaço que aquele ser humano que se via negado e objetificado encontrava-se novamente com a sua humanidade. Era o espaço do ser. Sociologicamente, tais religiões, nutrindo-se dos mitos africanos, formaram-se enoteístas, ou seja, que cultuam uma divindade suprema, a quem chamavam de Olorum, Olodumar, Ezambi, dependendo da origem, e que corresponde ao chamado Deus Pai cristão. Reconhecendo as divindades menores, manifestações de seu poder, os orixás, os inquices, os voduns, que se mostram como figuras equivalentes aos devas do hinduísmo ou aos arcanjos cristãos. Sob aspectos jurídicos, é importante dizer que as religiões afro-brasileiras, todas elas, contam com a proteção constitucional, estando a liberdade de crença e do exercício religioso entre os direitos fundamentais, conforme expresso no artigo 5º, inciso 4º, que fala da inviolabilidade de liturgias. Porém, essa mesma Constituição fala: os limites da ação cidadã são os estabelecidos em lei. A única capaz de nos forçar a fazer ou deixar de fazer algo. E aí entra sempre a pergunta: não seria o abate animal maus tratos? Não há lei que veda esses maus tratos e, portanto, vedaria o sacrifício animal? É o momento em que o convite ao pensamento deve passar pela análise do entorno. Vivemos em uma sociedade altamente consumidora de carnes e derivados. O Brasil é um país em que a cada segundo, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, são abatidos pelo agronegócio 180 frangos, um boi e um porco. A cada segundo. Gostaria, inclusive, de citar o Dr. Edio Silva Júnior, em seu raciocínio extremamente pertinente na sustentação oral no STF, no julgamento que já citei aqui, quando ele falou sobre o abate religioso. Abre aspas. Prestei atenção em todas as sustentações em que as pessoas defendiam acaloradamente os animais calçando sapatos de couro. Possivelmente alguém terá dito e alguém terá acreditado que bife dá em árvore. Começo com essa ironia para mostrar o fato de que estamos tratando aqui de uma hipocrisia. Assim, quando se trata de questionar o abate religioso, tendo por base os maus tratos animais, enquanto prepara o churrasco de domingo, me parece algo altamente hipócrita, conforme apontado pelo Dr. Edio. Mas reconheço, eu também tive grandes dificuldades quando me aproximei das religiões afro. É engraçado dizer que fui evangélica 20 anos. A questão da sacralização dos animais mexia com a minha consciência ocidental, cheia de imagens do Google e de filmes hollywoodianos que demonstram práticas que eu entendia serem semelhantes. Olha só por onde andam os preconceitos. Até que conversei com uma amiga querida, Gisele Cristina, que é o Mequede no Candomblé Queto, que me disse assim: você vê algum problema
Da avó da roça que abate o frango e prepara para a família? Respondi que não, já envergonhada pela óbvia analogia das minhas ideias mal formadas. Se um não estava errado, o outro também não poderia estar, porque sim é a mesma coisa. A carne que está no nosso almoço ou a carne que é servida no terreiro veio de um animal abatido, por óbvio que possa parecer, tem que ser reafirmado. Hoje, complementando, eu já sei que há pelo menos uma diferença importantíssima. Enquanto a indústria da carne produz cenas em abates que arrepiam, o abate religioso é sagrado, coberto de silêncio e cuidado, porque o animal que entrega sua carne para alimentar os fiéis é também um mensageiro, que para portar a mensagem deve ser tratado com o máximo respeito. Não é entretenimento, como pontuou o ministro Luiz Fux, muito menos maus tratos, como acentuou o ministro Luiz Barroso. É expressão de fé, é patrimônio imaterial cultural, é alimento que recebemos de nossas divindades e que com elas partilhamos em profunda alegria.